Eu tenho mais uma pergunta, em cima daquilo que você falou sobre os armênios, né? Você colocou que o imperialismo ele estimula o conflito entre os povos para atingir os seus objetivos de prejudicar aí determinados países que têm um potencial, tem, ou às vezes não tem também, o potencial para serem ameaças à dominação do imperialista. É, então, assim, colocou que os turcos criaram uma rivalidade nacional contra os armênios. Uma coisa que me vem à cabeça é o seguinte: existe a possibilidade, né? Que não é difícil saber porque a imprensa oculta muitos detalhes e faz uma propaganda muito unilateral, mas existe a possibilidade de a gente ter um problema de conflito de nacionalidades que nem esse da Armênia e da Turquia, ou, por exemplo, croatas croatas e bósnios que tem rivalidade, ou croatas e sérvios e bósnios e, por exemplo, ter essa rivalidade no problema dos ucranianos e dos russos, porque tem uma parcela grande da classe média ucraniana que está numa campanha furiosamente anti-russa, assim. E é muito fascista, né? Que a gente vê, inclusive chegou a vazar em reportagens na Ucrânia é, de desfiles militares, assim, crianças lá fazendo saudação romana e tal, essas coisas. Então, tipo, existe a possibilidade de se criar um problema popular de nacionalidade entre os ucranianos e os russos por conta desses anos de propaganda imperialista e do estímulo do conflito entre os dois países, ainda mais pelo fato de que, assim, por mais cuidadosa que a Rússia seja, a Rússia tem que passar o trator nas forças armadas ucranianas para conquistar os territórios lá e dar a liberdade para o Donbass. Esse caso da Ucrânia é muito comum. Não é um conflito de nacionalidades propriamente, né? Isso aí o imperialismo também faz. É pegar um setor que é minoritário, né, que tem uma diferença com o setor majoritário e usar isso daí como bucha de canhão na luta contra o outro setor. Foi isso que aconteceu com os armênios. Os armênios é uma população pequena. Perto da Turquia, eles não têm. O imperialista está fazendo a mesma coisa com os curdos agora. E com os habitantes albaneses do Kosovo contra a Sérvia. E com os judeus contra os árabes. Enquanto isso daí dá certo, parece uma maravilha. Se a situação mudar, a tendência é que se opere aí um banho de sangue. Né? Se o imperialismo não conseguir defender o Kosovo dos iugoslavos, sérvios, etc. e tal, isso aí vai terminar num banho de sangue. É uma minoria que eles usam contra a maioria. Os curdos é a mesma coisa. Então, isso aí pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, o que está acontecendo com os índios brasileiros é isso. É uma minoria da população brasileira. Eles querem usar essa minoria para tirar a soberania do Brasil sobre um vasto território. Isso pode acabar muito mal. Muito mal mesmo. Eu, por exemplo, vejo isso daí e não gostaria que a situação evoluísse para isso, não. Né? Vai se criando aquele ódio, né? Da população da população que não é indígena contra a população indígena. Chega uma hora e termina num banho de sangue isso daí. Porque o que o pessoal não entende é o seguinte: o imperialismo está usando essa gente. Ele não defende ninguém. O imperialismo não gosta de ninguém. O imperialismo é assim que nem uma aranha, não tem amor por nada. Né? É uma máquina de satisfazer os interesses de uma minoria do planeta. Então, muita coisa pode acontecer, né? Se eles olharem e falarem que é interessante tal coisa, eles vão jogar a minoria contra a maioria, e se a situação desandar, eles vão embora e vão deixar essa minoria sofrer.
Por exemplo, a questão dos indígenas. O imperialismo não tem amor por nenhum indígena. Você vê, no Mato Grosso do Sul, ninguém defende aqueles índios que estão lá. E eles são uma das maiores populações de índios do Brasil. Quem defende? O imperialismo defende os latifundiários. No Chile, os Mapuche. Por que o Boric não vai lá e fala, não vamos reprimir os Mapuche, eles são povo originário e tal? Não faz isso daí, porque não tem interesse econômico do imperialismo para defender os Mapuche. E os Mapuche, eles são um movimento bem radical. O Boric mandou prender as principais lideranças, tem uma caça. Eles estão sendo tratados assim como grupo terrorista, né? Então tem que prestar muita atenção nisso daí. Logicamente, você tem os políticos inescrupulosos, né? Essa Sônia Guajajara, por exemplo, que tem gente que acha que a mulher é uma maravilha. Ela está pensando no dela. Ela não está pensando no índio. É mais do que óbvio isso daí. Não precisa ser nenhum gênio para entender que ela tá atrás do negócio dela, quer ser deputada e tal. Se os índios se ferrarem aí na mão do imperialismo ou na mão da população da Amazônia, ela vai fazer um protesto, mas na hora H, a hora que a coisa virar contra, ela não vai defender nenhum índio lá, não. O Boulos, o PSOL, esse pessoal que é do movimento negro não quer saber de negro nada, eles querem saber do deles. Isso é muito óbvio. Eles nem escondem. Você acha que o cara vai defender o negro brasileiro financiado pelo Itaú? Só se a gente for muito louco, que nós vamos acreditar nisso daí. O cara fala assim, precisamos descolonizar. Bom, para descolonizar, se quer descolonizar de verdade, primeiro tem que acabar com o Itaú. Primeira coisa que teria que acabar. O cara quer descolonizar junto com o Itaú, o Soros, a Global América. É uma palhaçada isso. Pergunta do Franklin